Às vezes, o que mais nos assusta é o que não deveria existir. Em uma manhã nublada de setembro de 1971, Eleanor Whitmore estacionou seu carro antigo diante de uma casa de pedra, escondida entre as colinas silenciosas de Northumberland, no interior da Inglaterra. Era uma construção antiga coberta do musgo, isolada de tudo e todos, exatamente como ela queria. Após anos vivendo na agitação de Londres, Eleanor buscava silêncio, mas encontrou algo mais. Aos 38 anos, viúva e sem filhos, ela decidira recomeçar sozinha, longe do passado. A casa, apesar de antiga, parecia sólida, nenhum vizinho por perto. Apenas vento, árvores e um estranho vazio no ar, como se a própria casa segurasse a respiração. Na primeira noite, Eleanor ouviu um som leve arrastado, como passos acima de sua cabeça. Ela côngalo, olhou para o teto, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza: a casa não tinha sótão. Eleanor tentou ignorar. No início, achou que fosse o vento, ou talvez ratos entre as vigas. Mas noite após noite, os passos continuavam, sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite, e sempre no mesmo ritmo, lento, como se alguém estivesse andando com cuidado para não ser ouvido. Começou a escrever tudo em um diário de capa de couro que trazia desde jovem. Lá anotava os horários, os sons, as sensações. Em uma das páginas escreveu: há algo acima de mim, mas o teto é reto. Não há nada lá. As semanas passaram. Objetos mudavam de lugar. Um quadro caiu da parede sem razão. A chaleira apitava mesmo quando estava vazia. E às vezes, Eleanor sentia uma presença. Não havia outra palavra. Um frio repentino na nuca. O som de um sussurro quando passava pela escada. Mas, quando se virava, só havia silêncio. Ela consultou o carpinteiro da cidade para verificar a estrutura da casa. Ele subiu no telhado, olhou cada centímetro, confirmou: não há sótão, senhora. Apenas madeira maciça entre o teto e o telhado. Mas Eleanor já sabia. E mesmo assim, toda noite, os passos voltavam. Em janeiro de 1972, os sons mudaram. Não eram mais apenas passos, eram arranhões. Algo ou alguém menos parecia se mover entre as paredes. O frio na casa aumentou. Eleanor acordava suada, apesar do inverno rigoroso. Começou a sonhar com um vulto, sempre o mesmo, alto, magro, sem rosto. No sonho, ele ficava parado na porta do quarto. Apenas olhando, o diário começou a mudar de tom. As frases, antes ordenadas, tornaram-se caóticas. Algumas páginas estavam riscadas. Em uma delas, lia-se: não é um rato, não é vento. Ele sabe que eu ouço. Em fevereiro, Eleanor deixou de sair. Os moradores da vila comentavam que ela parecia assustada, paranoica. Um comerciante disse que ela murmurava coisas para si mesma enquanto comprava velas. Disse também que ela parecia vigiada. Na última semana de vida, o diário registrava apenas frases curtas, cada vez mais repetitivas. Ele está aqui. Ele não gosta de luz. Ele desce quando fecha os olhos. E então, em 3 de março de 1972, a polícia foi chamada por um carteiro que notou cartas se acumulando do lado de fora da casa. Encontraram Eleanor no chão da sala, ao lado da lareira apagada. Estava pálida, com uma expressão de puro terror congelada no rosto. Sem sinais de violência. Nenhuma marca, nada. Apenas o diário ao seu lado, aberto na última página. Escrito à mão, com tinta ainda fresca. Ele desceu. Os investigadores revistaram a casa. Novamente confirmaram: não havia sótão, nenhuma passagem secreta, nenhuma entrada oculta. Mas um dos policiais, ao subir no telhado, encontrou algo que não pôde explicar. Marcas como se garras tivessem arranhado as vigas de madeira, de dentro para fora. O caso foi encerrado como morte súbita, por causa desconhecida. Mas quem leu o diário de Eleanor, guardado até hoje nos arquivos da polícia de Northumberland, sabe que ela passou os últimos meses de vida esperando o momento em que ele desceria, e quando finalmente desceu, ninguém mais a ouviu gritar. Nem toda casa guarda histórias. Algumas alimentam silêncios. Eleanor buscava paz, encontrou presença. E naquela casa, ainda de pé, abandonada no meio das colinas, ninguém ousa subir ao segundo andar.